Alô, vamos lá, essa aqui é a parte 2 do vídeo de paginação com Fast API. Na parte 1 a gente viu desde a paginação de uma lista estática, né, uma paginação simples, e a gente viu também o exemplo de paginação com SQL Alchemy. A gente viu também que a gente tem duas formas de paginação built-in, né, que uma é a default, né, com os parâmetros page size, e a outra é a limit offset, com os parâmetros limit offset. A gente viu também como paginar fora de um contexto de rota, né? Como utilizar a função de paginação fora do contexto de rota, ou seja, sem utilizar a função add pagination ali na API router. E nesse vídeo a gente vai bem mais a fundo, a gente vai aprender a trabalhar com customização ali nas nossas paginações. Ou seja, a gente vai ver desde a customização do output, de como a gente apresenta o resultado da paginação. Depois a gente vai ver como customizar o input, né, os parâmetros que a gente passa como entrada para a paginação. E a gente vai aprender também como customizar a própria função paginate, beleza? Então no final desse vídeo a gente vai estar aí pro em paginação com Fast API, beleza? Então vamos lá, segura a minha mão que agora o bagulho vai ficar doido. Beleza, vamos lá. Vou começar aqui rodando a nossa aplicação, né? Pra gente ver uma coisinha lá na documentação. Eu vou dar o comando uvcorn app, app, menos reload, né? Tá rodando aqui a aplicação, deixa eu abrir aqui no Chrome. Dar um refresh aqui. Se a gente vir aqui em qualquer paginação default, né? Que são as paginações onde a gente trabalha com os parâmetros page e size, a gente vê que o output, no output a gente tem 5 itens, na verdade, 5 valores, né? Que é os itens, né? Que é o resultado, que é a lista retornada na paginação. A gente tem o total, o page, o size e o pages. E são esses caras que a gente vai mudar. A gente vai dar outro nome para eles, né? Beleza? Então a gente vai começar customizando aqui o output, né? E a gente vai usar como base aqui o paginate default. Demorou? Então, vamos lá. Vou começar aqui criando um arquivo custom pagination. Beleza? Então vamos começar aqui importando algumas coisas básicas, né? Então vamos importar aqui do typing. Vamos precisar do N, do sequence, do generic e do type var. Beleza? E do Fast API pagination, a gente vai precisar, pagination.basis. Vamos precisar do abstract page. E é esse abstract page que a gente vai implementar, beleza? Então, primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é criar um tipo genérico, type var, genérico T, beleza? Eu vou já explicar para que esse cara serve. Vamos criar a nossa classe aqui, custom page, beleza? A nossa custom page recebe um abstract page aqui, né? Para herdar os métodos do abstract page. E a gente vai passar um tipo genérico aqui para ele. E vamos ter aqui um generic T. Beleza? O que são esses caras, né? O generic T serve para eu dizer que a minha classe custom page vai receber uma outra classe, um tipo genérico, um outro tipo que eu não sei qual é ainda. Por exemplo, aqui no meu page, eu estou passando o product output, certo? Então é basicamente para isso que o generic T serve, para dizer que eu vou, sempre que utilizar aqui o page, eu vou passar aqui um tipo para ele, que no nosso caso aqui sempre vai ser alguma base model, né? Beleza? Então é para isso que o generic T serve, para dizer que eu vou passar aqui a model entre colchete, beleza?
E o abstract page serve para eu herdar as coisas aqui da minha classe abstrata. No caso, ele tem aqui um with custom options, né, que é um método ali, e outras coisinhas. E ele traz pra gente um método abstrato, que é o create. E pelo fato dele ser um método abstrato, isso significa que a gente vai precisar implementar esse create, beleza? Então, é basicamente nisso que a gente vai trabalhar aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa aqui é definir o que a gente vai retornar, né? Aqui na nossa custom page. Afinal, é isso que a gente está fazendo aqui, customizando o output. E vale lembrar que, se a gente abrir aqui a abstract page, a nossa abstract page é um model PyDentic, tá? Esse generic model é um model PyDentic, tá vendo? Tô importando aqui do PyDentic, beleza? Então, a gente está fazendo aqui o mapeamento de um output. Então, o que a gente vai retornar aqui vai ser o itens, né? A gente precisa retornar sempre o itens. Os nossos itens vão ser do tipo sequence T, ou seja, sequence é um tipo mais genérico de lista, tá ligado? É tipo uma lista, só que um pouco mais genérico. E o tipo T que vai ser o mesmo tipo que eu vou receber aqui. Ou seja, caso eu passe aqui um product output, os meus itens vai ser uma sequência, uma lista do tipo, uma lista de product outputs, beleza? E a gente vai retornar aqui um current page também, vai ser do tipo int, que é a página atual, e um items per page, vai ser do tipo item, do tipo int também, beleza? Então a gente vai ter o current page e o items per page, que é a quantidade de itens que eu vou ter por página, beleza? Outra coisa que a gente precisa passar aqui no abstract page é um params type, beleza? O params type nada mais é do que o tipo de parâmetro que eu vou receber no input. Mas como a gente não está modificando o input, né? Nosso foco aqui é trabalhar só na modificação do output. A gente vai trabalhar com o mesmo parâmetro passado aqui na custom ou na default page, que é ali o parâmetro que tem page e size. Então vamos importar aqui from API pagination.default import params. Beleza? Esses parâmetros aqui, se a gente entrar, inclusive a gente já viu hoje no vídeo passado, né, do vídeo anterior, que nada mais é um base model aqui com os campos page e size. A gente vai utilizar esses mesmos parâmetros aqui na nossa custom page, beleza? Então vamos lá, params type vai receber params. Agora vamos implementar a nossa função, o nosso método create em si. Então def create. Aliás, o nosso método create precisa ser uma class method, beleza? A diferença de uma class method para um método normal é que eu consigo chamar o meu método custom page mesmo sem ter uma instância do custom page, ou seja, eu poderia simplesmente dar um ponto create aqui. Se ele não fosse o método abstrato, eu teria que instanciar aqui assim e depois chamar, beleza? Então o class method serve para a gente poder utilizar o nosso método independente de ter ou não uma instância da classe, beleza? Então, sendo um class method, eu preciso passar aqui como primeiro parâmetro a referência da classe, né? Usando CLS. E eu vou receber aqui também os itens do tipo sequence T. E vou receber aqui os parâmetros do tipo params. Beleza? Basicamente isso. E a gente vai receber as outras keywords. Args. Vai ser do tipo N. A gente precisa receber esse cara porque lembra que o nosso método create vai estar sendo usado ali dentro da nossa página, da nossa paginate, né?
vai ser usado em algum lugar lá, e nesse lugar ele pode estar passando vários parâmetros aqui que a gente não tem controle. O que a gente sabe é que ele vai passar o itens e o params, e é esse cara que a gente vai precisar. Talvez ele passe coisas a mais aqui, que a gente só vai ignorar, mas a gente precisa deixar esse cara aqui para não ter nenhum tipo de problema, beleza? Então, vamos lá. O objetivo do método create é a gente criar uma instância da custom page, ou seja, a gente vai dar um return CLS, né? E aí a gente vai definir agora esses valores aqui, né? Então, eu vou passar o itens, vou receber aqui os próprios itens, eu vou passar o current page, que vai receber aqui o params.page, né? E o nosso itens per page vai receber... Opa! Nosso itens per page vai receber aqui params.itens... Opa! Params.size, né? É o que vem aqui no params. A gente recebe aqui, lembra? Page e o size. Então, current page é o page, né? É o que vai vir de input na page. E o itens per page nada mais é que o tamanho da nossa página, né? Então, e vamos passar aqui os keyword args, beleza? O resto dos argumentos. Então, basicamente é isso para customizar. Então, em teoria, deixa eu só apagar esse rapaz aqui. Apagado. Em teoria, tá tudo funcionando, dá pra gente utilizar já essa custom page. Então, vamos começar aqui. Deixa eu ver de quem que eu vou colar. Eu vou colar esse cara aqui, beleza? Aqui a gente vai ter só uma rota, né? Lembra que eu tô trabalhando aqui só com a customização aqui da paginação default, né? Para ser mais rápido, mais fácil, mas para fazer a customização da limit offset é basicamente os mesmos passos. No caso aqui, em vez de utilizar, por exemplo, o params default, você usaria o limit offset. Opa! Importaria aqui do fast API pagination.limit offset, import params, limit offset params. Beleza? Então, basicamente é a mesma coisa, só que aqui a gente vai trabalhar só com a customização do pagination default. Beleza? Então vamos mudar esse nome aqui, vou chamar de custom/page. Beleza? Tô customizando uma page. Vou mudar aqui também. Aliás, vou mudar... Todas essas funções estão com o nome repetido, né? Primeiro eu vou dar o nome de custom para essa aqui de cima. Essa aqui eu vou chamar de custom paginate. Beleza? E aqui vamos importar a nossa custom page, ou from custom pagination, vamos importar a nossa custom page. Beleza? E vamos utilizar a custom page aqui, em vez de utilizar o page. Custom page. Beleza? Agora, a gente precisa descomentar esse cara aqui, né? Apenas essa rota aqui não precisa do add pagination, né? Porque a gente está recebendo aqui o page e o size e mandando eles aqui manualmente para nossa função de paginação. Como a gente não está fazendo isso aqui, a gente vai precisar do add pagination para fazer a magia para a gente, beleza? Então, vamos salvar e ver o que está acontecendo aqui. E local docs. Opa, tá aqui a nossa nova rota, né? Custom page. Perceba que já mudou aqui o mapeamento do output, ó. Ele tá dizendo que a gente vai receber aqui um current page e o index per page, não mais os quatro parâmetros aqui, né? Os 4 campos, aliás, total, page, size e pages. Agora, eu já estou recebendo aqui como output current page e itens per page, ou seja, aparentemente funcionou. Vamos mudar aqui. E não mudou nada no input, né? Continua a mesma coisa. Vamos dar ele aqui. Opa, peguei o erro 500 de praxe. O que está acontecendo? Está dizendo que está faltando itens per page. Não está dizendo que eu não passei. Itens per page, itens per page. Claro, escrevi o nome errado. Itens per page, agora sim. Vamos dar ele novamente. Execute. Funcionou.
tudo funcionou perfeitamente. Vamos vir aqui, ó. Agora eu tô recebendo o current page e um items per page. Então, basicamente, a gente já aprendeu a fazer a nossa primeira customização, que é a customização do output. Então, vamos lá agora customizar o nosso input. A gente já customizou o nosso output, então agora a gente vai fazer a mesma coisa para o input. Em vez de eu passar page, eu vou passar current page. Em vez de eu passar size, eu vou passar o itens per page aqui, beleza? Então a gente vai dar essa modificada aqui. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer é importar aqui a nossa abstract params, né? E vamos precisar aqui importar também aqui do Pydantic a base model from Pydantic import base model. Lembra que a gente está aqui trabalhando com input e output, né? Então, essas coisas a gente já sabe que no FastAPI são models de Pydantic, beleza? Então, vamos implementar aqui a nossa custom class custom params. Beleza, vamos herdar aqui da base model e da abstract params, beleza? Aqui na abstract params, a gente abrir aqui, beleza, aqui, a gente vê que basicamente abstract params é uma classe abstrata que diz que a gente precisa implementar um método chamado toHaulParams, certo? E esse método toHaulParams, por exemplo, aqui, né, esse é o exemplo da implementação do default params. Ele vai retornar para a gente um haulParams, né, que é os nossos parâmetros no formato limit offset. Então, basicamente, independente de como a gente recebe aqui o nosso parâmetro, no final a gente vai retornar aqui, quando o método toHaulParams for chamado, ele vai transformar nossos parâmetros no formato limit offset, beleza? Então, por exemplo, esse haulParams é chamado aqui pela função, dentro da função, deixa eu ver aqui o exemplo. Tá carregando aqui. Dentro da função paginate aqui, bem aqui, verify params, aqui, por exemplo. Ó, aqui ele é chamado toHaulParams para pegar ali os parâmetros num formato limit offset, beleza? Então, é para isso que esse cara serve. Então, vamos implementá-lo aqui, né? Deixa eu fechar essas coisas. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é pegar esses mesmos itens aqui, né? Que a gente passa no output, a gente vai passar aqui no input. Vou passar o current page e o itens per page. Só que pra gente manter o padrão e deixar bonitinho, né? Como é aqui, por exemplo, perceba que aqui eu passo o page e eu passo ele no formato de query, né? Ali que a gente fez ali no vídeo anterior, onde a gente modificou ali a paginação para receber o page e o size. Então, é legal a gente trabalhar aqui com esse padrãozinho de usar o query. Então, from FastAPI, import query. Beleza? Então, vai ser o int query default. O valor default vai ser 1. Ele tem que ser maior ou igual, né? 1, né? Não faz sentido eu pedir uma página menor que 1. Opa, escrevi errado. E aqui no itens per page, vou ter uma query também. Não, e o valor default dos itens per page vou deixar 10. Certo? Uma página de tamanho 10. Tem que ser maior ou igual a 1 também, né? Não faz sentido eu ter, tipo, um tamanho menor que 1. E vai ser no máximo igual a 100. Então ele tem que ser menor ou igual a 100. Beleza? Agora vamos implementar a nossa toHaulParams. Beleza? Deixa eu apagar esse cara aqui. Na nossa toHaulParams,
a gente vai precisar retornar aqui um raw params. Então vamos return um raw params. O limit vai ser igual a itens per page, né? Per page. Opa. Self.itens per page. E o offset, a gente precisa fazer um cálculo, né? Porque, por exemplo, se eu passo um current page igual a 3 e um itens per page igual a 10, por exemplo, estou dizendo que o tamanho da minha página vai ser 10 e eu quero a partir da página 3. Então, isso significa que a minha paginação, né, os meus itens vão começar do 20, né? A página 3, a página 1 começa do 1, a página 2 começa do 10, né? E a página 3 começa do 20. Aliás, a página 1 começa do 0, a página 2 começa do 10 e a página 3 começa do 20. Beleza? Então, como é que a gente faz esse cálculo? Nosso cálculo basicamente vai ser itens per page, self.itens per page vezes self.currentPage menos 1. Beleza? Esse é o cálculo. Então, por exemplo, na página, se eu quero a página 3, onde o tamanho da página é 10, a multiplicação vai ser 3 vezes 2. Ou seja, eu vou começar a partir da página 20. O meu offset vai ser 20. Se eu quisesse a página 4, por exemplo, eu ia começar a partir da página 30. Beleza? Seria 10 vezes 4 menos 1. Igual a 30, beleza? Então, cálculozinho bem simples, básico. E, basicamente, a gente já tem nosso custom page. A gente só precisa mapeá-lo aqui agora. E dizer que, em vez do meu params type ser params, ele vai ser do tipo custom params. Copiar aqui também. Beleza? E eu preciso modificar aqui agora também, né? Em vez de utilizar o params.page, eu vou utilizar params.current page. Current page. Beleza? Tudo certo? Então, vamos dar uma olhada aqui na nossa UI. Ver o que mudou. Opa! Percebam que já foi modificado aqui. Olha aqui, ele já mudou também os inputs. Em vez de ter um page e um size, agora eu tenho um current page e um itens per page. Beleza? Então vamos testar aqui, né? Vamos ver se vai dar certo. Opa! Tudo certo. Beleza? Funcionou aqui, ele tá retornando pra gente. Aqui o current page, o itens per page, ó. Vamos tentar ali os nossos exemplos. Eu quero a partir da página 3, né? Tem que começar do 20. Ó, começou aqui do 21, no caso, né? Claro, vai começar do 21. Ele tá indexado em 1 aqui, né? Faz todo sentido. Beleza? Então, basicamente, é isso que a gente faz para customizar o input e o output, beleza? Agora, vamos ainda mais além e vamos customizar essa função SQL Alchemy Paginate em si. Vamos criar a nossa versão de SQL Alchemy Paginate, beleza? Deixa eu abrir ela aqui, vou clicar aqui em cima e com um Ctrl pressionado. Beleza, olha só, vamos primeiro entender, né, o que acontece aqui para a gente poder modificar. Bom, a nossa função Paginate, ela recebe aqui, né, uma query, né, a gente já viu, uma query SQL Alchemy, os parâmetros, né, seriam os parâmetros que a gente passa na entrada. No nosso caso, a gente está passando current page e itens per page e um additional data aqui, beleza? Então, é basicamente isso que a gente passa para nossa função. Aí,
Essa função vai verificar os parâmetros, ver se tá correto, né? Ver se tá tudo batendo, se tá certinho. Depois ele vai pegar o nosso total, certo? O total de itens que tem no banco de dados que tá dando match com aquela carry. Depois, ele vai retornar os itens em si, paginados. Aqui que a magia vai acontecer, dentro dessa função carry, paginate carry, beleza? Então aqui a gente passou a carry, os parâmetros, e ele vai lá, ó, aqui ele aplica o método toHop_params, onde ele converte o limit, o parâmetro para um padrão limit offset, beleza? E ele aplica esse limit offset na carry em si. Isso vai ser performado no banco de dados. Então é aqui que a magia acontece. Aí, tendo esses itens retornados, ele chama o método createPage, beleza? Que é aqui uma implementação dele do createPage, onde ele vai pegar a nossa... Aqui nessa linha 79, ele está pegando a nossa função create que a gente fez aqui, ó. Que a gente fez aqui. Beleza? É isso que tá acontecendo aqui na linha 109. Mas a gente vai dar uma modificada nesse cara aqui. Vamos copiar essa estrutura aqui, essas três funções, e vamos apagar uma, né? Na verdade, só vai precisar de duas funções dessa. Vou colar aqui embaixo, todas elas. O count, a gente não vai precisar, porque a gente não tá trabalhando com total aqui. Percebe? Em momento nenhum eu tô passando aqui o total de itens. Então, o count não vai ser necessário. Já vou passar a faca nele aqui. E vou passar a faca neste cara aqui também. Total. Não tem um hash total, beleza? No mais, vamos importar aqui as coisas que faltam, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui no FastAPI Pagination. From FastAPI Pagination. Deixa eu apagar esse parâmetro que eu não estou usando mais. Import. Verify. Opa, não é aqui. Deixa eu só ver de onde eu tenho que importar ele. Verify params. Acho que é do API, já sei. FastAPI Pagination. API import verify. Não é do API? Oxi, tô maluco então. Utils, é do utils. Então aqui no fechar tudo isso. Aqui do FastAPI pagination.utils, vamos importar aqui o verify params, beleza? Vamos importar aqui também do typing o optional. E beleza, só isso. Daí a gente vai passar a faca nesse cara aqui, porque a gente sabe que a gente não vai passar nenhum additional data aqui, né? Não vamos ter isso. No máximo a gente vai ter aqui um keyword args, beleza? É bom sempre ter, né? E aqui no return create page, perceba, né? A gente já viu, né, que o que ele faz ali no final das contas é chamar a nossa função create aqui que a gente definiu. Então a gente vai fazer isso direto aqui. Então return create, opa, custom page.create, né? E a gente vai passar como parâmetro aqui os itens. Params e de keywords, vamos passar tudo aqui também. Beleza? Então, basicamente é assim que a gente faz pra gente criar pra gente customizar, né? Na verdade, a gente não mudou absolutamente nada ainda, né? Vamos só testar. Vou chamar isso aqui de custom SQL Alchemy Paginate. Custom SQL Alchemy Paginate. Beleza. Vamos testar esse cara aqui. Vou vir aqui na app. Custom SQL Alchemy Paginate. Certo?
Beleza. Opa, deu errado aqui. A carry tá errada. Esse tipo carry aqui que ele tá esperando não é esse carry aqui do que a gente tem no Fast API. Esse aqui é um carry de base model, né? O carry que ele tá esperando é um carry do SQL Alchemy. Então vamos lá. sqlalchemy.orm import carry. Eu acho que é do SQL Alchemy. Carry, é isso mesmo, é daqui. Só que a gente precisa dar um outro nome, né? Já que a gente já tem um cara chamado carry aqui. Então vou chamar aqui de SQL Alchemy. É Alchemy. Carry. Beleza. Opa, agora deu tudo certo. Agora vamos dar um refresh aqui, né, na nossa doc. Vamos tentar. Não mudamos nada, né? Mas ele deve continuar funcionando. É isso que a gente está testando aqui. Se a nossa alteração... Beleza, não quebrou nada. Agora sim a gente pode fazer o que a gente quiser aqui na nossa custom SQL Alchemy Paginate. A gente tem o controle total aqui da situação agora. Porque, perceba, por exemplo, eu não consigo pensar numa situação de você realmente precisa mudar o core da paginação, né? O core do Paginate. Mas, por algum motivo, você quer adicionar aqui uma regra aqui no Query Paginate, que é, por exemplo, dar um shift. Dá um shift. O cara passa um limite e um offset, você vai lá e dá o mais um. Dá um shift no banco de dados. De repente você quer ignorar sempre o primeiro item, né? Precisa dar esse shift. Então, aqui ele me pediu o limite. Aqui ele me pediu a paginação. Vamos dar um refresh aqui. Vamos dar uma chamada aqui. Oh, olha só, aqui ele tá começando do ID 2. Percebe? Então aqui a gente customizou até a nossa função Paginate. Então, basicamente, a gente customizou tudo que a gente quis aqui. A gente customizou o input, output e a função de paginação em si. Você pode paginar do jeito que você quiser. Se tu quiser adicionar, por exemplo, um filtro aqui, lembra que isso aqui é uma carry, tá? Opa. Uma carry. Se tu quiser adicionar aqui um filtro, um filter, por exemplo, sei lá, só para pegar só os IDs ímpares, por exemplo, sei lá. Ou então pegar só os dados de determinado usuário. Cara, dá pra, sei lá, fazer o que você quiser aqui, né? Mas eu não quero fazer nada disso. Já atingi meu objetivo. Basicamente, a gente consegue já fazer... a gente consegue customizar tudo desde o input até a função de paginação em si, beleza? Então, basicamente isso. Então é isso, rapaziadinha. Esse foi o vídeo de paginação no Fast API. Espero que tenha ajudado alguém, né? A gente viu que a gente foi desde o básico até o mais avançado. Então, eu acho que o objetivo foi concluído, beleza? Então, vamos lá. Até o próximo vídeo. Falou!